E aí galera, como é que tá todo mundo? Voltamos aqui para o nosso segundo vídeo tratando de multiculturalismo versus cultura religiosa hegemônica. E retomando, né, essas escolhas, tratar de religião pode ser um pouco delicado e um pouco polêmico, às vezes não é essa a intenção, mas as intenções não fazem ação, né? Então já vamos dizer, por quê? Por que, novamente relembrando, por que isso? Bom, vocês sabem que dá muito rolo com discutir futebol, política e religião, todo mundo fala. Mas eis a questão, quando a gente está tratando desses assuntos, o pessoal já corta o papo, deixou tudo, e cada um corta tudo. Isso não tem sido uma boa política, visto que cada vez mais se torna mais complicado e decai muito o nível de tratativas nesses âmbitos, nesses campos da vida das pessoas. Então, melhor mesmo é falar de uma maneira onde a gente todos se entendam e onde as pessoas possam cultivar um tipo de aprendizado de respeito, não é? Bom, é justamente por isso que acontece a maioria dos rolos, porque esse é um tema muito querido para mim, imagino que estudo história da religião e adoro tanto isso. A gente pode pensar da seguinte maneira: é o mesmo problema para todo mundo, né? Todo mundo acha muito querida a sua própria religião, é uma das coisas mais queridas que o ser humano tem. Só que para si, a religião do outro não existe nem esse tratamento, nem esse respeito. Então é isso, gente. A gente pode dizer que tratamos mais no outro vídeo da Idade Antiga, e é na Idade Antiga que vai ocorrer uma revolução importante nesse processo evolucionário, né, das crenças e religiões e das mitologias, que é o modo como vai se ver a criação do mundo, né? E isso vai ser uma revolução importante durante a pré-história e a Idade Antiga, porque ele vai caracterizar profundamente a espiritualidade e a cultura desses povos no decorrer do próprio processo de desenvolvimento da cultura dos povos. É uma visão local das gênesis do mundo, que a gente chama de cosmogonia, na Idade Antiga. Depois vai se desenvolver nos mitos, recapitulando então, que vão no decorrer se tornando um conjunto maior, com a interação desses povos através do comércio, da guerra, das relações sociais. E aí essas mitologias vão ficando abrangentes e essa narrativa vai criar panteões de deidades e também de heróis, e também a partir de determinado momento isso vai deixar de ser apenas lendas esparsas e se tornar uma real mitologia, que é como a gente chama, né? E isso vai acabar acarretando, influenciando as religiões, e essas religiões vão colaborar para a formação de traços culturais, né, de insumos culturais, do jeito de se vestir, como a gente já falou antes, do jeito de agir, do jeito de cantar, do jeito de construir até a arte. E isso vai se desenvolver da Idade Antiga em relação à Idade Média. E na Idade Média vão haver outras transformações que vão alterar esses panoramas, mas a efervescência de criação do mito, por exemplo, vai continuar até a Idade Moderna e Contemporânea. Porém, essa parte religiosa, assim, que a gente chama de Cabala, ou que chama de Cabala, é um conhecimento determinado. Existe a alta Cabala, que é para aquelas pessoas de uma certa elite do conhecimento religioso, e a baixa Cabala, aliás, para o público em geral, né? É assim que foram criados esses conhecimentos. Existe um significado para os mitos ou para uma ideia religiosa que é fácil de compreender e que são símbolos importantes,
para o povo, e outros que são mais sofisticados e precisam ser destrinchados por pessoas que teriam mais capacidade através das iniciações, que são partes explicadas de cada religião, onde a pessoa consegue conter um certo significado, uma certa verdade, um certo conhecimento através do ensinamento, certo? Então, na Idade Média, que é o que trataremos mais nesse vídeo, vai haver a continuidade dessa aventura das crenças religiosas diversas e das crenças religiosas que ficaram mais tempo com o poder, ou seja, que receberam uma hegemonia de poder, ficaram mais tempo no poder. Então, por sua diversidade, esse assunto abarca muita cultura. Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção nesse segundo videozinho, para que a gente tenha uma boa experiência na viagem pelo conhecimento das coisas mais sagradas e mais belas que o ser humano desenvolveu, a sua história religiosa. Então, é bem interessante que a gente possa conversar sobre a multiculturalidade e que a gente perceba que mesmo quando a gente fala em dois sistemas distintos de religiões, de um lado que vê Deus na natureza como parte da natureza, como sendo a natureza, não como um espírito, como um ser, e o outro sistema, esse sistema, por exemplo, esse sistema é o que chamamos de paganismo, e outro sistema que mostra Deus como criador da natureza, o sistema que se assentou mais fortemente sobre a cultura judaico-cristã, ou seja, dos judeus e dos cristãos, né, entre outros todos os derivados dessa cultura, e entre os muçulmanos, né, o Islã também tem essa visão. Eu não estou dizendo nunca e nunca direi que uma é melhor que a outra, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo apenas que são dois modos de ver, isso fique bem claro. Os dois são queridos, os dois são sábios, os dois são interessantes. E esses dois modos de ver, não é um mais importante que o outro não é menos que o outro. São dois modos de ver o mundo diferentes. E nesses dois modos de ver o mundo, houve uma história de relacionamento entre eles. E, mais especificamente, não entre os modos de ver ou entre Deus e os homens, mas especificamente entre homens e homens. Todos os problemas e os conflitos foram travados entre homens que pensavam de um modo e homens que pensavam de outro modo. Ou seja, foram as pessoas que cometeram os mesmos enganos. Na verdade, a religião é, na maioria das vezes, mal interpretada. Ficam bem claros nos grandes... Eu estive lendo, no decorrer da minha vida, uma boa parte de livros sagrados. Cada crença acaba desenvolvendo um grande livro sagrado, ou mais de um, pelo mundo. E nos livros sagrados, sempre algum profeta ou algum preceptor, ou seja, alguém importante na religião, alguma liderança religiosa, como Jesus Cristo, ou como Buda, ou como Maomé, acaba passando durante suas mensagens a ideia de que no começo a maioria não entendeu o que eles disseram. Bom, eu acho que não foi só bem no começo, né? Porque já tem gente dizendo que não precisa mais de religião, já tem outras pessoas dizendo que a religião é causadora de problemas, e já tem pessoas dizendo que a religião é angústia e enganação, e tem outras pessoas dizendo, inclusive, que só existe uma religião verdadeira e o resto dos outros é toda porcaria. Então, essa que é a questão, né? A gente deve pensar assim, que Jesus ali pede, quando a gente vê a passagem bíblica que trata da saída até o processo de crucificação, em uma passagem de um dos evangelhos, Jesus pede aos discípulos que fiquem acordados, meditando sobre os ensinamentos dele, e que fiquem despertos na noite anterior aos acontecimentos mais importantes que causarão o credo religioso cristão. E ele vai verificar e seus discípulos estão todos dormindo. Então, quer dizer, depois em seguida, o apóstolo mais importante ali
o discípulo, digamos assim, a pessoa que o discípulo é aquele que recebe os ensinamentos, e o mestre, o guru, é aquele que ensina. O discípulo que ele queria tanto, que era Pedro, seria um dos mais importantes ali, tenta defender o seu mestre do seu sacrifício, né, decepando uma orelha de alguém que poderia denunciá-lo. Ao que Jesus repreende, dizendo, falando a ele como se fosse uma criança, de que ele diz, coloca a orelha no lugar, não deveria ter feito isso. Ou seja, não foi entendida como ele gostaria a mensagem, mas não é só no cristianismo, não. No budismo, que é a minha crença também, um dia Buda levantou uma flor e mostrou aos seus 12 discípulos. Em geral são 12 a 13 discípulos desses livros. Claro, tem muito mais discípulos, a história mostra isso, mas esses são os que ficaram enunciados ali nesses livros sagrados. E esse dia Buda pega uma flor e mostra aos seus discípulos. E de todos os discípulos só tem um que está... Ou seja, né? A grande maioria não compreendeu a verdade do que é a alegria e a perfeição do que é, daquilo que é uma flor, da natureza, da beleza em si. É uma mensagem maravilhosa, simples, mas que eles não foram capazes de entender, sabe? Foram coisas mais complicadas. Viu como às vezes a gente complica? Entre outros significados dessa parábola, né, do budismo. Todas as parábolas têm vários significados. Os sacerdotes sempre defendem sua existência, nos mostrando que eles seriam intérpretes. Inclusive no espiritismo o médium seria um caminho entre aquilo que é divino, o espiritual, e o ser humano, para a gente possa ter essa realidade transcendente. Então em todos os grupos também é assim, né? Eles tratam de espiritualidade, mas existem sempre os sacerdotes ajudando a compreender, né? Que são pessoas que estudam isso, ou que se dedicam, ou que estão dentro desse mundo, apenas dedicados a esse mundo, né? Ou deveriam estar. Nem sempre é assim, mas em geral é. Na tradição indiana, oriental, tem os gurus que se retiram, um lado místico também, que não fica tão dentro da religião ou da igreja, propriamente do templo. E esses gurus, eles passam uma série, deixando que é um caminho, depois eles retornam com algumas coisas importantes das crenças, e as pessoas fazem perguntas a eles e procuram aprender da religiosidade, na metafísica também, que é aquele espaço de compreendimento que não é a simples racionalidade da religião. Não é a parte que a razão mostra fácil, assim, é mais complicada a metafísica. Então, essas pessoas têm esse contato com tudo isso e se torna, às vezes, mais complicado, independente do especialista, padre, sacerdote, pastor. Vai ter diversos, e também do grau de evolução desse sacerdote, vai ter explicações mais interessantes do modo do ponto de vista religioso. A explicação histórica é uma explicação acadêmica e científica, baseada na razão, onde há um debate e onde há uma amostragem e existem pesquisas. Então há um estudo e é amparado em várias funções que vêm de outras ciências, por exemplo, a arqueologia, a psicologia, a filosofia, a antropologia, a sociologia, que nos ajudam a ver sobre esses pontos de vista de estudo que colaboram bastante com a história. O fenômeno religião, o fenômeno mito e as crenças e sua ação na cultura como algo mais de um ponto de vista histórico. Então, quem estuda os impérios da Idade Antiga, Império Romano, Império Persa, Império Egípcio, acaba verificando que talvez o império que teve uma abrangência maior em contato com outros povos foi o Império Romano. A civilização antiga que mais tempo durou desses povos que são estudados na história antiga, mais para nós agora, são as monarquias do Egito. Claro que existiam países com diversos tipos de governo
no Oriente Extremo, como China, Japão, Índia, Índia, que tem uma contagem histórica nas suas tradições bem mais antiga, né? Mas a questão com relação à religiosidade é que no Império Romano existe uma gama de povos diferenciados que foram conquistados por esse império. E o império que se estabeleceu por tão vasto território e se expandiu acabou em sua dominação por esses povos tendo um modo de ação que nós chamamos de Pax Romana. O que era a Pax Romana? Os romanos dominavam esses povos, os povos eles pagavam tributos, eles construíam pontes, construíam aquedutos e, digamos assim, até bem sofisticados, e administravam esses povos dominados, ofereciam às pessoas derrotadas a cidadania romana, ou seja, aqueles que ficavam sendo parte de Roma, e poderiam continuar cultuando seus deuses em geral, desde que não conflitassem com os deuses romanos, ou seja, que não pregassem o fim dos deuses romanos. E desde que em sua capital tivesse um culto a uma deidade romana. Então, o que era? Era uma troca cultural. Ora, os romanos eram politeístas. Eles tinham vários deuses que, quando eles atacaram a Grécia, eles, digamos assim, traduziram para a sua mitologia. E essa religião dos romanos de politeísmo, que significa vários deuses, começou a sofrer um impacto com o surgimento dentro do Império de o surgimento e ascensão de um rito e de uma religiosidade que veio do Oriente Médio, da cultura judaico-cristã, e que, portanto, cultuava um Deus só, era monoteísta, e esse é o seu dogma mais importante. Dogma é aquela parte imexível da religião. Então, o que acontece? Essas pessoas que tinham vindo de diversas partes do mundo, especialmente do Oriente Médio, trouxeram esse tipo recente de judaísmo, porque o judaísmo vinha se modificando, recebendo alterações como se fossem reformas, que era conhecido como cristianismo. Isso mesmo, esse era o cristianismo. E o que eles chamavam de boas novas, que eram as verdades do Cristo, não eram compreendidas pela elite romana, né? Não eram de modo algum compreendidos. Tem até uma história engraçada que, quando se diz em beber o sangue de Cristo, que é o vinho da missa, comer o corpo de Cristo, que é o pão, né? Os cristãos acabaram achando que os romanos, aliás, acabaram achando que os cristãos eram canibais em alguns momentos, assim. Alguns deles, não sei se jocosamente ou se achavam realmente acreditavam, colocavam essa questão. Outra coisa é que quem tinha essa religiosidade, quem era cristão, eram as camadas mais pobres, mais necessitadas do Império Romano. Aqueles que não tinham o pão e que recebiam durante o rito cristão, e aqueles que não tinham nenhum contato com filosofia, a filosofia do mundo antigo, ou com uma educação reservada apenas não para os patrícios, portanto os cidadãos, mas para os nobres, que eram parte da sociedade romana, a parte da elite. O que acontece? Gradualmente os impérios nascem, crescem, às vezes se partem, se dividem, tanto se reproduzem como seres vivos, e depois decaem e acabam desaparecendo. Muitos deles morrem. O que acontece? O Império Romano foi assim. O Império Romano se tornou grandioso, muito forte, belicamente, assim, principalmente, e de estruturas administrativas e jurídicas, a parte do direito, né, da justiça. E outros povos os iam atacando e eles tinham sempre inimigos de fronteiras, e esses povos acabavam, como o Roma não conseguia reagir, recebendo direito à terra em determinados lugares, virando aliados como mercenários na guerra. Esses povos foram se estabelecendo, e esses povos que atacaram foram enfraquecendo o poderio do Império Romano. E nessa parte de morte de Roma, da decadência de Roma, realmente o Império ficou em caquinhos. E são desses caquinhos que estão construídos os
preceitos fundamentais da Idade Média. A Idade Média vai ter uma cultura toda própria, sua, que floresce de acordo com as peculiaridades de cada região. Não existe uma Idade Média, existem várias em cada país, e é diferente no Oriente e no Ocidente. Mas nesse caso, a religião vai ser fundamental, principalmente essa religião monoteísta que se tornou hegemônica. O que aconteceu ali? Com a queda de Roma, muitos desses povos que eles chamavam bárbaros, muitos que usavam bárbaros, e estavam aí os godos, os ostrogodos, que a gente chamava de vikings, os celtas, os muçulmanos também, e entre outros povos que vinham do Oriente. Existia os vândalos, e a gente pode dizer que os mongóis foram um flagelo também. Esses povos que em épocas diferentes foram atacando o que restava do Império Romano, ao mesmo tempo em que eles iam minando o Império, como eu disse, eles iam interagindo e a sua religiosidade ia sendo conhecida. E eis que esses povos bárbaros que aplicaram seus golpes finais ao Império Romano, entre eles os francos, acabaram se cristianizando mais tarde. Durante esse período de cristianização e ascensão do cristianismo no final do Império Romano, já dividido entre Oriente e Ocidente, que uma parte no Oriente e outra no Ocidente, até o final da Roma no Ocidente, e no Oriente, o final de Constantinopla. Em determinado momento, haverá essa ascensão do monoteísmo, se tornará religião de Estado, porque vai ser adotada já desde o Império Bizantino, no final do Império Romano, que é o lado oriental, como religião do governo e religião oficial da Roma Bizantina. Então, este é o grande dilema, porque vai haver poder, vai haver constituição de grandes regiões sobre um mesmo governo e uma religião, e essa religião vai abarcar uma boa parte do que era antes os territórios de religião politeísta. E nessa disputa vai haver conversões, e essas conversões, na maioria das vezes, não vai ser pacífica. Alguns historiadores dizem que foi aceita. Sim, em alguns momentos foi aceita, mas não se pode dizer que foi pacífica, porque como hoje a gente percebe, ninguém quer trocar sua crença ou ser convertido pelo outro. Então não seria diferente naquela época. Vai correr muito sangue, e tanto no Extremo Oriente, com a ascensão do budismo, que era uma reforma depois o rei Ashoka vai impor o budismo para religiões politeístas, né? Para poder a Índia se segurar como uma potência no Oriente Extremo, por exemplo, é um exemplo que eu posso trazer. Então, mas de fundamentalismo até numa crença que prega a tolerância, que é estranhíssimo isso, prega a tolerância, mas lá tem isso. No Oriente Médio, a gente até hoje está vivendo as vicissitudes disso, não é? Do embate entre cristãos e muçulmanos, judeus e muçulmanos. Por exemplo, povos que são monoteístas e estão disputando religião ao modo como deveria ser. Povos praticamente com uma irmandade de conhecimento, assim, e que nos seus livros, são conhecidos como povos do livro, os seus livros citam uns aos outros como sendo gentios, ou termos que trazem como pessoas que devem ser bem tratadas. E aí o que acontece? Esse desenvolvimento do embate, como eu fiz anteriormente, das duas serpentes, que são bem conhecidas, assim, que a gente vê da religiosidade, do embate das crenças politeístas por um lado e monoteístas pelo outro, vai ser um grande problema para a humanidade. Tanto que durante a Idade Média vai haver incursões armadas para, primeiramente, acabar com as pessoas que pensavam diferente, ou seja, o fundamentalismo dessas religiões que pensavam diferente dentro delas mesmas. Depois, para expandir, vão haver guerras para que em torno da economia, para que essas religiões que estão crescendo e esses povos que, no caso pela religião, possam ter mais territórios e, portanto, mais riquezas e lugares cultivados, e aí vão brigar com a desculpa de religião,
Os árabes, por exemplo, eles chamam, vem de lá a expressão bode expiatório, porque era cultuado antigamente, antes do islamismo, principalmente a figura do bode, não é? E no bode, na verdade, era uma cabeça de bode com uma vela em cima. Então vem essa história do bode expiatório, dos pecados. Para os judeus e cristãos é o cordeiro, né? Seria Jesus, que veio para ser sacrificado pelos homens, né? E dependendo do animal, do mito referente a esse animal, a gente vai ver essas expressões vindo assim. E os árabes lá, eles usaram a religião como bode expiatório, por exemplo, com os judeus. No começo do Islã, os judeus foram atacados para a tomada de cidades comerciais importantes no início do islamismo, mesmo quando ele era mais pacífico. Não havia ainda aquele conceito forte de jihad, de guerra santa. Já no Oriente, ao contrário dos islamistas, que durante longo tempo eles tiveram muitos conhecimentos que se tornaram bem civilizados como povo, e ainda isso ocorre até hoje. No Ocidente, por exemplo, o cristianismo acabou fazendo reformas internas para purificar sua fé, perseguindo as mulheres através da Inquisição. Milhões de mulheres foram mortas em fogueiras porque seriam contrárias à fé, que não era entendido nem o ato de uma mulher ser alguém que cura com ervas, ser curandeira, ou se vestir, ou agir de determinada maneira. Isso durante o período medieval. E depois vai haver uma cisão nesse dogma cristão, dividindo os cristãos entre protestantes e católicos, que faz com que haja brigas dentro do monoteísmo. Isso são coisas que aconteceram desde a ideia de monoteísmo que eu estou falando. Posteriormente, da Idade Média. Imagine o que aconteceu na Idade Antiga até a Idade Média e durante a Idade Média de perseguição a pessoas que acreditavam em vários deuses e em forças da natureza. Vocês devem imaginar quantas barbaridades e atrocidades foram cometidas por qualquer povo que tenha tido uma visão mais fechada, dogmática, chegada a um poder militar, e que tenha tido essa visão que a gente chama de fundamentalista naquela época. Queriam impor a sua crença aos outros. Isso entrava até nos tratados. Quando os vikings invadiram a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra romanizada, né, porque os romanos já tinham chegado lá e, como eu disse, os romanos trouxeram o credo cristão, porque o cristianismo sumiu dentro de si, né, o politeísmo desapareceu. Uma das condições para receber terras, depois que os vikings fizeram todas aquelas batalhas, porque o lugar onde eles vinham era muito pobre, era que eles se cristianizassem, eles se tornassem cristãos. Os povos vikings acabavam se cristianizando na Inglaterra, aceitando, né, em determinado momento, não em sua totalidade, mas uma boa parte das pessoas, e se assentando nas terras. Logo em seguida, devido à importância econômica, outros grupos, os mesmos que ofereceram essa paz, eles tiravam as terras, expulsavam-nos dali, dizendo que eles não eram cristãos verdadeiros, e diziam que aquilo era uma terra de cristãos e assim por diante. Esse é um bom exemplo para mostrar como que era o embate entre o monoteísmo e o politeísmo. Ficava sempre a memória, e quando acontecia alguma coisa entre famílias, as gerações, tanto pelo lado monoteísta quanto pelo politeísta, não era uma coisa de uma mão só, não era só os cristãos que atacavam, os coitados dos pagãos que reagiam para se defender. Na verdade, muitas vezes foram os pagãos que começaram atacando, inclusive em determinados países, porque a fome e a miséria levam as pessoas a fazer guerra muitas vezes, entre outros. Não há uma desculpa, mas era o que acontecia. Existiam muitas migrações por fome e ataques, povos que saíam fugindo de outras guerras. E então o que acontecia? Com esses ataques haviam vinganças de gerações de família. E o que desembocou isso? Num mar de sangue. Durante muito tempo a religião se tornou a desculpa para qualquer tipo de desforra. Quando tu queres terra, até a cor em determinadas mídias religiosas, até a cor da pessoa vai ser utilizada para dizer que você não é do bem, você é entre aspas, do mal, do grupo do mal. E aí, com essa desculpa, em uma religião antiga, até em um livro antigo, eles vão dizer que você não é primeiro, que é a versão do livro que eles dizem. Isso não foi inspirado por uma religiosidade, isso foi inspirado nos livros e colocado nos livros de acordo com o contato político ou de guerras que as pessoas tinham. E isso não quer dizer que os livros religiosos sagrados são cheios de coisas muitas mentiras, não mesmo.
Isso quer dizer que, inclusive, nos livros religiosos estão um relato histórico. Por exemplo, você descobriu muito sobre a Pedra de Roseta e para poder desvendar os hieróglifos egípcios, para saber o que estava escrito nas paredes dos túmulos egípcios, para saber sobre o Egito Antigo, através de coisas que estavam contidas na Bíblia. E é claro que esses povos monoteístas, e esses povos que tiveram esses arroubos de fundamentalismo em determinados momentos, nem sempre foram assim. Eles nem sempre foram tão radicais, tão cruéis. Foram momentos de fundamentalismo subiu a cabeça desses povos e que eles começaram a interagir de maneira agressiva. Por exemplo, existem épocas de sabedoria fantásticas. Existe contato com os sufis no lado muçulmano, existe contato com os soldados templários na fé cristã, existem as mitologias criadas durante a ideia de um Deus só e de um Deus criador da natureza, que são lindíssimas e que mostram a beleza de um mundo também vista sobre o ponto de vista daquele que acredita em um Deus, no monoteísmo, e que acredita em apenas um profeta ou em algum tipo de dogma excessivo. Esses mitos não são uma justificativa, mas são mitos que transcendem, são mitos interessantíssimos, que fazem muito sentido para nós descobrirmos quem nós somos hoje, e eles acabaram interferindo e se tornando um turbilhão de energias criativas para a nossa cultura como ela é hoje. Eles também fazem parte do que desenvolveu na diversidade cultural mais fluida, maior, mais bastantosa que o universo humano teve. Era um estranhamento. Eram dois mundos que não se compreendiam. Era guerra em cima de guerra, e nesse isolamento dos grupos de regiões, de povos que não tinham paz devido a essa disputa por terra, por alimentação, depois de uma peste enorme, um ataque gigantesco, peste bubônica, da peste negra que a gente fala, após a queda de Roma, né, que a queda de Roma aconteceu em 476 depois de Cristo. Viu só como religião importante, inclusive datavam os acontecimentos como antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui no Ocidente, para ter uma ideia, religião, né? Aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, como é que a gente faz? A gente adota um calendário e por tradição que veio de Roma, conta os anos, né? Nós estamos em 2023, e depois do nascimento de Cristo, no nível religioso. Então isso acontece direto, né? No Oriente também com os líderes deles, e assim por diante. Então o que acontece? Lá, naquele cantinho do mundo que era a Europa, havia o que chamavam de Idade das Trevas, que é uma falácia, porque na verdade existia muita cultura na Idade Média, né? Na época que foi convencionado chamar de Idade Média. Ali naquele cantinho as pessoas estavam tentando se abrigar dessas guerras, por terra e por religião também, né? Por sucessão, né, de famílias de reis também. E isso gerou uma espécie de senso de necessidade de paternalismo, de proteção pela religião. E a Igreja Católica, né, observando isso, era um estrategista, ascendeu até o poder mais importante na maioria dos países, né, junto com a nobreza, que eram aquelas famílias mais tradicionais e líderes guerreiros. O que acontece com isso em geral? Toda vez que a gente pensa em conflitos por causa da ascensão dessas crenças
que se protegiam, se fechavam, se tornavam mais herméticas, como a gente chama, e o seu contato com povos que têm uma diversidade maior, a gente em geral pensa sempre na quem tinha razão nessa guerra, quem era o lado bom, quem era o lado mau. Guerras são terríveis, nunca tem esse lado. E o mais interessante dessa declaração que eu dou agora, de que as guerras são sempre terríveis para a humanidade, é que elas sempre geram mais pobreza, mais miséria, e mais raiva e mais intolerância. Então, o que aconteceu? Tudo isso estava naquele caldeirão do contato entre a diversidade e uma visão mais concreta a respeito da guerra. A gente deve perceber que isso pode acontecer hoje de novo o tempo todo, tanto porque as formações das crenças lidam diretamente com as camadas mais pobres da sociedade. Isso precisa mais de uma fé e de apoio, né? Então, essas pessoas não terão acesso a esse tipo de cultura diversa se não for bem aplicado educacionalmente, né? Aquela intolerância do fundamentalismo daquela época, como eu já expliquei, se manifesta hoje novamente, né? E geralmente pelos mesmos motivos: falta de conhecimento do outro, falta de tolerância, e são manipuladas as pessoas a entrar em conflitos umas com as outras. Então, isso é muito importante como uma reflexão, né? É isso. O monopólio no modo de ver Deus estava decretado e instaurado para ser imposto à humanidade. É isso que aconteceu. As cruzadas foram invasões militares gigantescas, saindo da Europa até o Oriente Médio, né, atacando os muçulmanos. Houve cruzadas, inclusive, dentro da França contra os territórios próximos da Itália e Espanha, contra populações indefesas, para que eles acreditassem no dogma, uma verdade religiosa da maneira como eles achavam que deveria ser, onde se matavam mulheres, crianças, cidades inteiras. Quando o Papa ordenou o ataque à Alba, um general perguntou: como saber quais são os cristãos verdadeiros, os fiéis e os que não são? E a resposta foi: mate todos, Deus saberá reconhecer os seus. Esse tipo de coisa se repetiu de parte a parte, né? E em relação aos que aceitavam mais a fé que tinha vindo de Roma, né? E continham esse interino exacerbado de fundamentalismo, né? De desrespeito pela vida e pelo modo de pensar, a espiritualidade dos outros, foi tão grande que populações que continham cultos que não tinham sido escritos, as coisas não eram escritas, como a civilização celta em geral, que tinha suas runas apenas para rituais, foram perdidos todos os modos como essas religiões eram feitas, porque foram devastadas por ataques de mercenários dos cristãos que eram vikings que estavam a seu serviço, o que fez com que, por exemplo, a parte da Inglaterra que tinha uma forte herança celta acabasse englobando mais herança saxã, né, os saxões do dia, e depois em seguida foram cristianizados, não é? E assim por diante, havia uma perda quando esses povos desapareciam em sua cultura das histórias, da mitologia, né? E a gente fica pensando, quando a gente percebe que o mundo é maior e que existe esse gigantesco jardim com todas essas diversas crenças e histórias e um modo de ver Deus, que a gente percebe que isso
era algo que eles viam também. Por exemplo, no final do paganismo, da fé pagã, esse aqui é o Pan, esse é o deus Pan. Existe um mito que diz que marinheiros ouviram um choro, um grito enorme no mar, e era o deus do grande deus Pan. Pan é interessante, porque ele é filho de Hermes, o deus que traz a magia também, mas ele representa muito do animal. Então ele é um deus que vem com traços que vêm muito antigos, né, das crenças humanas. Ele dançava nas florestas, né? Existe um mito com a flauta e o caniço que a gente chama de flauta de Pan, seria quando ele percebia uma ninfa, que é um espírito feminino da natureza, e aí ela se transformou num caniço para fugir da perseguição. Ele soprou o caniço e fez uma flauta. Tinha uma musicalidade, a dança, não é? E com a flauta ele conseguia atrair a companhia dessas ninfas, e elas ficavam à sua volta num cortejo onde eles reproduziam a alegria de estar em natureza. Essa noção de alegria da natureza, porque é bem em torno da alegria toda uma boa parte da ideia de paganismo na certa e do que é bucólico, ou seja, do campo, mas também do mar, né, dos litorais, e a despedida de Pan no mar, é uma boa mensagem para mostrar que essas crenças estão chegando ao fim, que elas estão se transformando. É uma despedida, na verdade. De outro modo, a gente começa a perceber que esse projeto que se instala no mundo de um só tipo de crença com Deus e todos os outros desaparecendo, ele também é uma faceta de um símbolo muito cultuado desde a antiguidade, mas se reflete muito forte na Idade Média. Na antiguidade se cultuava, por exemplo, pelos romanos Marte, que era o nome que eles davam ao deus Ares, grego da guerra, um deus sangrento, isso representa a ideia de guerra, né? Você pode dizer que uma guerra é justificada, ou divina, de origem divina, né? Sempre tem um lado, né? Então a ideia de que os árabes inventaram a Guerra Santa não é bem assim. Primeiro foram os cristãos que atacaram o Oriente com guerras que se chamavam Santa, e antes já existia um conceito de Guerra Santa. Também Atena, né? Se Marte era a vitória na guerra através da violência, da carnificina, Atena era a vitória na guerra através da inteligência, da astúcia na guerra e da engenhosidade. Essa tem uma relação importante com Santa Maria sempre também. A gente vê até em monumentos aqui novamente em Porto Alegre, no Parque Farroupilha, aparece a escultura de Atena com a serpente, pisando na cabeça de serpente, né? Então a gente também tem uma coisa que permaneceu forte na Idade Média, tanto a ideia do Sol, Mitra, dos deuses guerreiros como Thor, dos vikings, mas a gente também tem a ideia dos frutos da agricultura, como o Baco, e os cultos de alegria, como eu falei, dos camponeses. Na Idade Média as danças eram feitas também em festivais na natureza, principalmente nos países celtas, mas também em toda parte, né? Esse deus, por exemplo, é considerado estrangeiro, veio do Oriente Médio para a Grécia. A ideia desse deus, o Baco, está aqui com Silvanus, que é o seu baixinho aqui, é o seu mentor, é um mestre dele que ensinou ele sobre sabedoria. Ele era deus da loucura e do vinho. Então isso foi muito cultuado, e até hoje nós temos festas turísticas como demonstração da colheita no Rio Grande do Sul, cidades aqui que têm imigração italiana, que levam o nome do Baco. Baco, como eu já falei, que trouxe muita cultura e nos mostra lados que vêm da sombra, ou seja, da parte da morte, subterrâneo da Terra, um lado que a gente não conhece, dentro da nossa cabeça, para trazer criatividade, alegria, aceitação de coisas que não são totalmente racionais, ou seja, não são de luz, mas que são coisas que fazem a gente se tornar maduro, né? Coisas importantes. O Pan também era Deus além da natureza, esse Pan do pânico, não é? Ou seja, aquela sensação de terror que causava o pânico. O pânico vem do nome de Pan. Outra coisa interessante, a gente vê Eros, o Cupido. O Cupido
era filho de Afrodite, porque tem 3 versões de mitologia na Grécia, né? 3 mais importantes, e numa delas ele era marido de Afrodite, ele morria e renascia como filho de Afrodite no começo do mundo, no olho do caos, o olho grego, aquele que as pessoas têm aquela joinha. No começo, quando tudo é no começo, como a gente falava em cosmogonia no começo do vídeo, no começo é considerado forças da natureza. Então as deidades são mais grotescas, tem a ver com pedras, são gigantes, ou são titãs, como a gente chama, grosseiros, e que não tem muita ordem nem justiça. É preciso que viessem os outros deuses mais atuantes para dar ordem no caos. Mas o Pan também é representado com asinhas e com arco e flecha por causa do amor, e tem muita influência sobre um mito hebraico, que é uma das formas de ver os anjos, uma mitologia que foi banida pelo catolicismo durante muito tempo, que são hostes celestes, espirituais, divinas, ou seja, criações de Deus, e que se parecem muito com cupidos. E na verdade são querubins. Os querubins são só um tipo de hostes, um tipo de anjo, de ordem angelical, que é uma mitologia hebraica, que foi muito tempo cultuado, tanto por templários, através de São Miguel, né? Os templários gostavam de São Jorge, mas também de São Miguel, e de uma Nossa Senhora Negra também, os soldados templários. Os templários eram ao mesmo tempo soldados e padres, para ter uma ideia. Pra ver. Na verdade, todos esses povos que operaram a guerra durante a Idade Média, eles receberam o clero cristão como um clero guerreiro, não é? Os padres eram guerreiros, principalmente em países nórdicos e em países como a Irlanda e a Inglaterra. A Irlanda, a França e a Inglaterra. Não tinham esses nomes desses países ainda, mas os receberiam após essas guerras que trariam uma unidade nacional mais tarde, um espírito nacional, e do qual fazia parte de uma língua, uma religião, um território só, bem delimitado. É importante a gente perceber que as lendas não geraram só, e os mitos não geraram só mitologia, e não foram um fermento na cultura apenas da religião. Foram fermento, esse é o Thor, a gente pode ver aqui, um deus que tem muita importância ainda hoje assim, para os adolescentes. Também parte do folclore, né? Os mitos também se tornam parte do folclore. E o folclore, como a gente pode ver nesse livro aqui, muito legal, o folclore trata de histórias populares que acabam se tornando simbólicas para a sociedade e para a cultura de um povo. Histórias que podem ser redimensionadas, ressignificadas, criticadas, e que também podem ser ainda queridas de uma forma bem aceita, dependendo dos signos, ou seja, dos significados que ela compõe. Também é legal a gente perceber que é muito abrangente, gente. É muito abrangente. A gente se refere ao Ocidente tanto, a gente esquece, como eu falei, que a religião foi acabar com um modo de cantar, né, de tocar instrumentos, com um modo de se vestir, de amarrar o cabelo. Em determinados países era tudo ritual, até para deixar, como no Japão, né, de oferecer chá, né, das relações entre os sexos. Tudo isso foi trazendo a cultura, né, formada, que vinha muito com preceitos religiosos e da filosofia que existe, ou seja, dos pensamentos que a religião causa, né, os pensamentos abarcados pela filosofia, que arremete a modos de criar uma identidade de algum grupo social. Até hoje, o modo como se ressignificam essas histórias religiosas tem a ver com cultura étnica, como a gente pode ver, né? E eu acho que isso vai ser um outro modo interessante de a gente ver como é abrangente e como engloba outras coisas com o tempo, a crença e o mito, não é? Coisas que a gente não via, a arte vai se apropriando através da interação com as histórias, e logo isso vai se tornar parte do caldeirão cultural de um povo, dessa diversidade toda, do multiculturalismo. Quando a gente fala, isso a gente descobriu só recentemente, quando a gente fala de
mitologias da Idade Média, que foram fortes na Idade Média, a gente vai falar infinitamente, muitas vezes, de dragões, né? O dragão. O que é que esse dragão significa? E esses exemplos diversos das deidades e dos seres mostram como é importante. Veja bem, este é um dragão ocidental europeu. E este, que está aqui na xícara, é um dragão chinês. O dragão chinês parece mais uma serpente e não tem asas nesse cabo. E ele é uma entidade dos pântanos e significa prosperidade. Como o campeão dizia, ele bate na pança e diz: como eu estou gordo, como eu estou forte, como eu sou cheio de vida. E o dragão ocidental significa várias coisas importantes, é associado inclusive ao demônio, ou seja, ao anticristo no cristianismo. Mas também a dualidade, que não era algo que eles quisessem, já que o cristianismo sempre está em torno da trindade, do 3. O dragão europeu, ele representa o desejo de algo que não pode ser satisfeito. Ou seja, ele tem uma virgem raptada dentro da caverna e tesouros, coisa que ele não pode gastar nem para comprar cueca, gente. Ele pode gastar. Imagine, para que um dragão precisa de moedas de ouro? E outra coisa interessante é que os dragões são seres que existem em países que nunca se contataram até determinado momento. E já existiam centenas de milhares de anos antes. Por exemplo, existe na China, que era isolada do Ocidente, existiu na China, ao mesmo tempo que existia na Irlanda, ou na Inglaterra, ou na Escócia, que tem na sua bandeira até hoje dragões. E o dragão, ele significa também arrogância, significa, segundo uma coisa que a gente não sabe ainda, que a gente vai descobrir, como eu disse mais tarde, que significa algum inimigo interior que o cristão deve descobrir quando ele se identifica com o bem e deseja derrotar o mal. Ele vai procurar, através da psicologia, dentro de si, uma fraqueza, um inimigo interior, vai descobrir qual é ela é, e ele enfia a espada, ele mata esse inimigo interior para que ele possa evoluir e crescer. Então o dragão tem, segundo nos ajudaram como a Uninter, nos deixou aprender através dos seus fundamentos filosóficos da educação e através dos fundamentos psicológicos da educação, não um pacote fechado. Os mitos, eles têm vários modos de ver. Uma escultura de um mito, uma estátua, ela fala, mas ela fala muitas coisas, ela não fala uma coisa só. Depende de quem vê com quem ela está falando. A mesma coisa se pode dizer das lendas, dos mitos e dos deuses antigos, dessa diversidade. Mas alguns princípios são fundamentais para quem costuma perceber a religiosidade. Isso aqui parece um cálice de missa. Também nos faz lembrar o Santo Graal. O Santo Graal é um mito medieval que surgiu na Idade Média e que faz parte do conjunto de histórias que chamam contos arturianos, que são as histórias de Rei Arthur, como as Brumas de Avalon e todas essas histórias onde tem Lancelot, Arthur, a Fada Morgana, e onde às vezes aparece um dragão. E a gente vai falar aqui de cavaleiros andantes, né? Cavaleiros cristãos, às vezes em embate com cavaleiros muçulmanos, às vezes com pagãos, às vezes apenas em embates com seres monstruosos. E quando a gente fala disso, a gente deve pensar sempre que não há tradição em nosso país de conhecer esses mitos arturianos. São muitos, e eles falam muito de psicologia e falam muito da nossa cultura. Então, para mim, é bem legal falar disso. Porque a gente sabe que o cálice, hoje a gente sabe que ele é um símbolo feminino. Tanto quanto o caldeirão, que representa o útero. Então, a gente sabe que é o útero uma parte importante da mulher que dá a vida. Então, ele tem que ser sempre associado à prosperidade. No mito arturiano, o cálice é trazido dos céus, ainda segundo o mitólogo Campbell,
trazido dos céus pelos anjos neutros. É que existe uma história mitológica em que houve uma guerra no céu porque Satã tinha ciúmes de Deus que tinha criado o homem, e Deus mandou aos anjos que adorassem, que ajudassem os homens. E Satã tinha feito a promessa de adorar apenas a Deus. E ele quer adorar a Deus, que é o seu amado, e não suporta essa ideia de adorar um ser que ele considera inferior, o homem. Então ele é mandado para o inferno. E no inferno, a única coisa que o faz manter-se vivo é o som da voz de Deus dizendo: vai para o inferno. Isso é uma coisa interessante, porque a gente deve pensar que o amor também é colocado nos mitos. E o modo de ver o amor é uma forma cultural também, além de ser um sentimento. Então, pense bem nisso. A questão do trovador cantando músicas românticas na Idade Média, cantando canções heróicas e mitos que tem a ver com o rei Arthur. Tudo isso faz a gente pensar na incidência de como o homem vê a mulher, como a mulher vê o homem, e isso tem a relação da religião com os sexos. Por exemplo, olha só, esse aqui é uma cruz ansata egípcia, onde a gente pode ver, em uma das raras cruzes que existe isso, o símbolo do feminino em cima. A parte mais arredondada da cruz ansata. Então, a gente percebe que as cruzes que a gente imaginava que havia uma só, muitos de nós imaginávamos, vão ter vários padrões. E esses padrões vão ser relativos a cada cultura. Por isso, o modo de ver os seres, os deuses e a religião também são locais, são regionalizados. E por isso é diverso. E é essa diversidade que começa a ser aniquilada na Idade Média, nesse embate entre hegemonia de cultura religiosa fundamentalista e, de outro lado, a diversidade. E muitas ideias preciosas de religião vão se perder. Pessoal, agora é momento de festa, porque não adianta falar de pluralidade cultural gerada pelas crenças diversas sem exemplificar isso com alguma razão material, principalmente para o educando que precisa ter, visualizar, tocar, sentir a realidade das coisas, né? Quando a gente diz que são tantas religiões, tantas crenças, é só um discurso, se a gente não puder mostrar. Eu trouxe alguns excertos de alguns livros sagrados e alguns livros religiosos importantes, isso aqui nunca vai dar, porque são bastante, tem muitos livros sagrados, inclusive alguns que eu já antigos que são raros, não tem mais, para ser para outros educadores para poder fazer o seu trabalho. Mas eu resolvi hoje trazer um bocado de livros sagrados para a gente ter diversos distribuídos pelo globo em várias regiões, para a gente ter uma ideia de quantas religiões e a variedade imensa de visões de Deus que isso pode acarretar, de espiritualidade e de reflexos culturais. Começando lá pelo Oriente Extremo, então, a gente pode mostrar alguns, pelo budismo como outras crenças e religiões, que eles cismam, e tem livros sagrados diversos que representam isso, que são os pitakas, também os cestos, né, das tradições budistas, né, em algumas versões está em Pali, outras em outra língua, mas o que acontece? A gente tem, por exemplo, o Dhammapada, que conta o caminho do Buda e os ensinamentos principais dele, né? Depois a gente tem um livro medieval que mostra o que deve ser feito durante a reencarnação. O nome original dele é Bardo Todol. Aqui está como Livro dos Mortos, Livro Tibetano dos Mortos. Mas esse
originalmente o nome dele Bardo Todol, é tibetano, o budismo tibetano, né? O Dhammapada está na origem original, né? Ou seja, na Índia, o Buda viveu na Índia. Já o Livro dos Mortos, por volta da Idade Média, né? Lá no Tibete, ele foi escondido para evitar destruição na época, foi redescoberto depois. Então ele descreve os ritos observando a pessoa até que ela morra fisicamente e descrevendo o caminho para a reencarnação ou para o nirvana ou a iluminação através da morte, né? O caminho com descrições impressionantes, de alguém que não tinha medicina, teve as coisas que tem aqui. Bardo Todol, o Livro dos Mortos tibetano. Depois, na China, a gente ainda tem duas versões do I Ching, um mais corriqueiro e popular, né, que eu consegui aqui, que é o I Ching, é um jogo de adivinhações, que é baseado em manuscrito sagrado, que é o manuscrito, né, tem com as moedinhas, né, diferente que a gente joga, como se fosse um oráculo, também, chinês. A China tem mas uma diversidade de crenças, filosofias e religiões, muitas foram banidas pelo comunismo radical que se instalou numa época, né? Agora estão vendo processo de reaprendizado dessas coisas da riqueza cultural, porque elas continuaram inclusive fora da China, crescendo, né? Esse aqui é uma versão que eu gosto bastante do China, talvez seja a mais conhecida, né? A mais usada. Depois, lá na Índia, a gente tem um excerto dos Vedas, que não daria nem nessa metade dessa sala todos os Vedas, que são as escrituras sagradas da Índia. A Índia é como a Bahia, a substância Índia é de todos os deuses, e tem muitas religiões monoteístas e politeístas, não são só politeístas, a gente tem um Deus só, também muito importante lá, como os Hare Krishna, tem o Bhagavad Gita, que vai estar por aí toda parte da Hare Krishna distribuindo, não é? Né? Lembra daquela musiquinha, né? Hare Krishna, Hare Rama, desde os anos 60, muito difundida aqui no Ocidente. Então esses daqui são extratos dos Vedas, né? Que são as escrituras mais antigas e mais importantes do hinduísmo, né? Os conjuntos de crenças, né? De religiões, esse sistema inteiro enorme. Livro sagrado de religião aplicado ao casamento, como homens e mulheres se portarem no amor. Kama Sutra. Nada de sacanagem, gente, apenas um modo bem culto e um modo bem relativo à cultura indiana mesmo, caracteriza a cultura indiana, né, essas características mais marcantes, conselhos também espirituais entre homem e mulher sobre relacionamento, mas ele é importante considerar sagrado. Depois, uma versão explicada e resumida do Alcorão, da região islâmica muçulmana, não é? Isso já na parte dos povos do deserto, né? Desde os árabes até uma parte da África islamizada também. Antes do Islã, existia, durante muito tempo, durante o islamismo, ainda permanecem alguns ritos, né? Os sufis, o sufismo e o Rubaiyat, o Markayan, é um grande livro. Eu aconselho para qualquer pessoa. É uma limpeza de alma grande, fantástico. Poesia sagrada. O Rubaiyat e o Markayan é uma versão para consulta, né, educacional, né, mais barata, né, mas é aproveitado também desse modo. Os sufis já foram, inclusive, uma espécie de irmandade que as pessoas comparam com a maçonaria. Tem diferenças, é bem diferente, não é assim, em cada região vai ter um tipo de sufismo e isso vai fazer disso muito importante. Depois, o Jardim Perfumado, que os sufis também adotavam sobre o amor, em vez de indiano, dessa vez ele é árabe, das viagens de sheikhs sufis que deram nesse trabalho. No Egito Antigo, o Livro dos Mortos, tem 3 tipos de trabalhos sagrados referentes à mitologia e à religião egípcia, muito importantes, né? O Livro dos
Memórias é um deles. Depois, a Bíblia não precisa, né? Porque todo mundo tem diversas formas de Bíblia. Depois ainda o Wicca essencial, que é o livro sagrado da Wicca. E depois Arádia, o Evangelho das Bruxas, que também é uma versão prática. E nós ainda temos que falar nos livros espíritas de Allan Kardec e assim por diante, uma variedade total, só para ter uma ideia disso.